Olá, eu sou Rebentos e quero trazer essa mensagem do 20º dia da campanha da reconstrução. E olha só, eu vou falar sobre fracasso. Você já se sentiu fracassado ou fracassada diante de uma situação em que você não vê saída, em que você olha para um lado, olha para o outro e não vê a solução para essa situação? Seja ela de dívida, seja ela o sonho da casa própria, seja ela de uma doença, seja ela relacionado ao casamento, aos filhos, enfim, essa sensação de impotência traz para você um fracasso? Pois é, a história que eu vou te contar está em 2 Reis 4, a história de uma viúva que ela simplesmente, por um momento, ela se sentiu fracassada diante do seu inimigo. Aqueles a quem o marido havia deixado dívidas e os seus filhos iriam ser levados como escravo para ser pago aquela dívida. Aquela mulher, humanamente falando, não tinha quem recorrer, não tinha quem buscar, não tinha o que fazer. Mas ela entendeu, ela compreendeu que não era olhando para o problema que a vida dela ia mudar. Não era alimentando aquele ambiente, aquela situação, aquelas palavras que vinham de escravizar o filho dela que iria mudar. Ela simplesmente se levanta, toma uma atitude e vai em direção ao profeta, ao homem de Deus, porque o marido a quem havia deixado as dívidas, ele servia ao homem de Deus, ele servia ao Deus Todo-Poderoso. Porém, era aquela pessoa que servia, mas era um mau administrador. Por isso as dívidas vieram a existir. E quando essa mulher, essa viúva, ela então decide se levantar, decide lutar, decide buscar, a situação dela vai mudar. Porque Deus, meus queridos, Ele nos prova que nós não somos um fracasso. E Deus, nessa mensagem, vai provar que você não é um fracassado. Se você é aquela pessoa que ora, se você é aquela pessoa que jejua, lê a Bíblia, se você é aquela pessoa que sempre está em busca de sair dessa situação, isso significa que você não é um fracassado, nem uma fracassada. Isso significa simplesmente que você tem tudo para vencer, só basta a direção certa. Foi o que essa viúva ela fez. Ela buscou a direção certa, ela foi na fonte certa, ela foi aonde ela tinha certeza que ali viria uma resposta de Deus. Porque dívidas, como o caso dela, e outros problemas tiram a paz de qualquer pessoa, tiram o sossego de qualquer pessoa. E tem muitas pessoas que acreditam que se elas tiverem dinheiro, elas vão ter paz. E não é. Primeiro Deus lhe dá a paz, para que depois você consiga pensar, raciocinar e ter a estratégia. Porque a estratégia de Deus, ela vem para aqueles que o buscam, para aqueles que não desistem, para aqueles que oram, para aqueles que estão determinados a vencer. Deus sempre faz isso. Sabe por quê? Porque Deus, meus queridos, Ele não olha para você como alguém que estragou tudo. De maneira nenhuma. Ele olha para você como alguém que está em reconstrução. Exatamente. Sabe por quê? Porque Deus está reconstruindo você. Ele permite que situações aconteçam e vão acontecer para que Ele reconstrua tudo novo na sua vida. Do físico ao material e principalmente ao espiritual e o familiar e o sentimental e a saúde, etc. Tudo.
Então, essa reconstrução que Deus ele permite que aconteça na sua vida é para o seu crescimento. Percas acontecem, mas o importante não é como você perde, é como você conquista. O importante não é a sua queda, mas é como você se levanta. O importante é não desistir, é lutar sempre e na direção certa. Essa viúva, ela busca no profeta uma resposta e ele dá para ela uma estratégia de que ela volte para a casa dela e ela pegue vasilhas, mais vasilhas, e tudo que ela tinha era um pouco de azeite e usasse esse pouco. Enchesse essas vasilhas. E assim ela fez. Quanto mais vasilha aparecia, mais azeite multiplicava. Talvez você diga, mas eu não tenho nenhum tostão para me pagar minhas dívidas. Talvez eu não tenha mais força, eu não tenha mais... Basta somente a sua fé de um grão de mostarda. Sabe que tamanho é um grão de mostarda? É muito pequeno. Então, uma pequena fé, com coragem, com ousadia, com ação e determinação, vai trazer à existência aquilo que não existe. Neemias, o autor da nossa campanha, ele era um simples copeiro do rei, mas se tornou um grande líder e governador em 52 dias. Aquilo que era impossível se tornou possível porque a busca primeiro que Neemias fez, semelhante à viúva, foi em Deus. Foi buscar em Deus uma resposta, uma direção, uma estratégia. Talvez você tenha buscado, está buscando no lugar errado. Você está esperando que alguém lhe ajude, porque você pediu socorro a um familiar, a um amigo, você pediu um empréstimo ao banco, você está esperando a resposta de um agiota, e esse caminho pode não ser e não será o caminho se ele não for direcionado por Deus. Se ele não tiver a direção de Deus, isso vai fazer com que você sofra lá na frente, com que você padeça, com que você perca mais ainda a sua paz. Mas no caminho de Deus, na busca que você faz a Ele, na estratégia que Ele te dá, tudo muda. Porque a primeira coisa que Ele vai fazer é trazer paz. Paz de espírito, paz na mente. E essa paz é que faz a pessoa tomar a atitude certa, agir de forma certa e tudo mudar. Por isso, meu querido, minha querida, você não é um fracassado. Você só está agindo e buscando a resposta para a saída desse problema na fonte errada. Busque na fonte certa, que ele vai te dar a direção. E tudo vai mudar. 2026 será uma vida reconstruída para aqueles que acreditam, que buscam na fonte certa, como foi na vida dessa viúva, como foi na vida de Neemias. Eu profetizo que vai ser na sua vida. Venha participar dessa campanha. Para participar é simples, coloque aqui, se inscreva no canal, toca no sininho, deixa um like, que isso é muito importante para que o YouTube ele possa enviar essa mensagem para outras pessoas, e escreva no comentário o seu pedido. Diga, eu preciso e eu quero a reconstrução da minha vida. E agora eu profetizo em teu favor. Pai Santo, querido e amado, eu profetizo em nome de Cristo sobre a vida desse homem, dessa mulher, a mudança, a transformação, a cura interior. Que haja, Deus, a direção, que haja, Deus, a paz, para que essa pessoa chegue até o Senhor e o Senhor possa direcionar, como fez com aquela viúva, como fez com Neemias. Faça com esse homem, com essa mulher, direciona, meu Deus, a vitória, tirando do fracasso, reconstruindo a vida dessa pessoa por completo, Pai. Em nome de Cristo, abençoa hoje e sempre. Se você crer, diga amém, diga graças a Deus. Eu aguardo você na próxima mensagem. Fica na paz, fica na bênção.